Olá amigos da TV Novo Tempo Portugal, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Bíblia Aberta. Já sabem, é um programa onde nós durante um espaço de 3 meses estudamos um tema bíblico. Neste caso, estamos a debruçar-nos sobre o estudo ao livro Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. É verdade que também o tempo passa muito rápido e já vamos no estudo número 11. Já faltam poucos estudos até ao 13º estudo com que finalizaremos este estudo do livro de Gênesis. Um cumprimento também especial para todos os amigos que nos ouvem através da antena da Rádio Clube de Sintra. Para não variar, temos mais um convidado para nos ajudar a entender melhor o tema que tivemos a estudar esta semana. O convidado de hoje é o nosso amigo Pastor Elias Godoy. Pastor, muito obrigado por ter aceito o convite e nos termos a sua presença aqui para estudarmos este tema. Eu que agradeço, Tiago, e cumprimentamos a todos os que nos assistem, que nos ouvem. E é um prazer estar aqui para nós comentarmos juntos esta lição que é impressionante, né, da história de José, né, que vamos ver. Exatamente. Pastor, nós após estudarmos sobre José, os acontecimentos positivos e negativos que o levaram até este ponto onde estamos agora, nós, nomeadamente na sua relação com a família e com os seus irmãos, até ao ponto de o terem vendido, chegámos ao ponto em que José está no Egito. Eu ia pedir ao pastor que nos pudesse fazer, assim, em poucos minutos, um pequeno resumo do estudo que nós temos esta semana. Exatamente. O título desse tema, não é? José, mestre de sonhos. E é interessante, a história da vida de José é tida como uma das maiores histórias, né, de todos os tempos. Inclusive, quando narra a história original aqui na Bíblia, vai do capítulo 37 até o 50, contando a experiência ali, a história de José. Né? E é interessante esse título que foi dado para esse estudo desta semana, que fala o mestre dos sonhos. Ele tinha certamente um dom especial. Os sonhos acompanharam a vida de José. Ele teve sonhos e ele interpretou sonhos de outros. E nós vamos ver, então, nesse estudo, principalmente algumas verdades teológicas aqui. A primeira verdade que nós vemos é que Deus cumpre as suas promessas. É a primeira grande verdade. E a segunda é que Deus pode transformar o mal em bem, né? Deus transforma males em bênçãos, né? E ele é especialista em fazer isso. E nós, então, vamos ver que através de sonhos, Deus revelou o futuro para José, né? E vamos ver a respeito da fidelidade de José e esse dom que ele tinha de interpretar e como isso, através disso, Deus reverteu males em bênçãos, né? Exatamente. Um dos primeiros estudos, neste estudo, passa a redundância semanal, que nós temos, fala-nos ou evidencia logo os problemas familiares que José vive no seio da sua família. Que problemas foram estes? Pois é, nós estamos aqui diante da descrição de uma família, nós poderíamos dizer assim, problemática. Talvez disfuncional seria muito pesado, mas nós temos aqui grandes problemas familiares que trazem grandes lições para nós hoje, né, como famílias, né, e como pais que somos, né. O primeiro problema que salta aos olhos aqui é o José era o filho preferido. Tinha alguns motivos para isso, né? Ele trabalhou 7 anos, depois mais 7 anos para casar com a Raquelzinha que ele amava, né? Ele gostava da Raquel, amava a Raquel, foi enganado lá por seu sogro, como nós sabemos, né? Colocou na noite de núpcias, então, a mais velha, a Lia, para estar lá com Jacó, e ele teve que trabalhar, então, mais 7 anos. Bom, o nascimento de José e Benjamim, que foram os 2 únicos filhos ali de Raquel, né? Ele deu especial preferência, porque ele também amava mais a Raquel,
tá certo? E também José era também chamado filho da sua velhice. Ele veio quando ele já estava mais idoso. E ele não escondia a sua preferência pelo Josézinho, né? E isso colaborou, Tiago, certamente colaborou para despertar essa ira, essa inveja, não é? Nos irmãos. Então, aqui que eu digo que serve de exemplo para todos nós. Jamais deveríamos dar preferência, né? Ou demonstrar preferência, os pais preferirem mais um filho e em detrimento aos outros, né? E ele fazia questão de acentuar isso, tanto é que fez uma roupa especial, uma túnica talar, né? Comprida e tal, e todas aquelas situações despertavam a ira, né? A inveja nos seus irmãos. E aqui já começa a situação com sonhos. Deus estava certamente revelando o futuro, e nós vamos ver no decorrer da história, o genuíno caráter, né, profético daqueles sonhos ali. E o José não tinha maldade nenhuma, ele acabava por revelar esses sonhos, contou para os seus irmãos esses sonhos, e eles odiavam ainda mais a ele por causa desses sonhos aí, né? Que Deus estaria revelando que ele, em algum momento futuro, ele estaria numa situação de liderança, uma situação privilegiada ali entre os seus irmãos, né? E isso despertava muito ódio, e cada vez mais eles ficavam contra ele, né? E esse era um dos problemas, ou eram os problemas que eles conviviam ali, né? Muitos problemas, além dos filhos serem todos filhos do mesmo pai, mas de mães diferentes também. Havia também essa situação, né? E às vezes não era filho nem da esposa, era da própria, da serva, da serva da esposa. Então, eles, culturalmente era aceitável isso, embora Deus nunca aprovou esse tipo de relacionamento assim, não é? Mas era aceitável, culturalmente era aceitável essas práticas aí. E esses filhos todos, então, viviam nessa circunstância. Cada mulher tinha a sua quantidade de filhos ali, para completar ali os 12 filhos, né? Muito bem. Em consequência destes problemas que o pastor falou ainda agora, esta competitividade e esta inveja que havia entre irmãos, chegámos a um ponto no relato que é um ponto importantíssimo e marcante, que é o ataque que os irmãos fazem a José. Pois é, Tiago. Isso que eu acredito, assim, eu falo que isso era quase que uma tragédia anunciada. Exatamente. Não é? Porque era previsto que, convivendo ali com esta inveja toda, e o pai ainda, o Jacó, envia o José para buscar, ver onde estavam os irmãos, se estavam todos bem, mas não era só isso. O José também era um delator. Exatamente. Ninguém gosta de delator, ninguém gosta de... E ele vinha e contava para o pai. Isso acentuava, imaginem só, eles já não gostavam dele, que era o preferido lá do pai, né? Agora o menino vai e conta as coisas boas e ruins, as asneiras, vamos dizer, que eles fizeram, ele conta tudo para o pai. É claro que eles iam odiar cada vez mais. É por isso que eu falo, isso era uma tragédia quase anunciada, né? E o que é incrível é que o que eles fizeram, né, com José. Agora, bom, nós sabemos que pela história eles primeiro fizeram o plano de matá-lo. Vamos matá-lo e vamos para ver que não deu em nada esses sonhos que ele vem aí, então, contando para nós, né? E depois vem, então, Rubem intervém, né? E
e sugere que o lance num poço. Ele tinha planos de tirá-lo depois, né? Ele não queria que sujar as suas mãos de sangue, né? Ele não queria chegar a este ponto. Depois decidiram finalmente vendê-lo, né, para uma caravana de ismaelitas ou midianitas, né, que estavam passando por ali, e o venderam. Então nós pensamos assim, Tiago, como é que pode as pessoas fazerem, um indivíduo, o ser humano chegar a esse ponto, de pegar o seu próprio irmão, vendê-lo como escravo, né? Eles sabiam que o que passaria com o pai deles, não é? Exatamente, uma vez que era o preferido do pai. Exatamente, eles sabiam disso tudo. Inventaram aquela história, como sabemos, né? Molharam então a sua túnica aí no sangue de um animal doméstico, para simular ali que uma cena de que encontraram aquilo. Não sabemos, pode ser que um animal feroz o tenha comido, certamente isso ficou por muitos anos na mente do seu pai, que não teve resposta para onde foi o seu filho, né, o José. Mas o que me chama a atenção aqui é que, e eu anotei isso, o ser humano, quando ele está distante de Deus, não há limites. O ser humano pode se tornar um verdadeiro demônio. Não há limites para o ser humano quando não tem o temor de Deus, quando está distante de Deus. E foi o que aconteceu com esses. Não havia limites. Eles fariam qualquer coisa, né? Por causa do ódio que eles tinham, a inveja, etc. Né? E nós vemos muitas vezes em famílias, às vezes até boas famílias, basta que haja uma controvérsia dentro da situação de herança, por exemplo, de repartição de herança. Às vezes boas famílias fazem coisas loucuras, muitas vezes, não é? Então, essa história se repete, né, em muitas famílias até hoje, não é? E sempre foi assim. Então, nós vemos a sequência, logo que José é vendido e vai em direção ao Egito, como a história se desenvolve, não é? Nós vemos aqui uma situação que a história de Tamar ali... Que parece ser uma personagem que parece que aparece aqui por... não sabemos bem como nem porquê, e faz aqui um intervalo no relato da história de José. Parece que está deslocado, exatamente, né? E aparece aqui esta personagem Tamar, e há ali um relacionamento com um dos irmãos de José. Exatamente. Ela não está deslocada, ela faz parte de uma sequência ali. E nós vemos, essa história está relatada aí, para nós vermos também a providência divina, como Deus pode transformar uma coisa ruim, má e até pecaminosa, como se desenvolveu aquele relacionamento ali de Judá, não é, com Tamar, a cananita, né, Tamar. Depois, esta mulher está entre aquelas 4 que são Raabe, por exemplo, né? Ruth, a Moabita, né? E a própria mulher de Urias, a Betseba, e temos aí Tamar também como sendo até mesmo, nós vemos ali uma das ancestrais da linhagem de Jesus. De Jesus, exatamente. Imaginem, está ali também a Ruth, né? Está Raabe, aquela que foi salva ali na hora nós sabemos, uma prostituta, né? Bom, mas essa história de Tamar também era uma... Ela não era uma prostituta, mas ela se fez de prostituta, e naquela situação, Judá, então, ele percebeu que ela foi mais justa do que ele, quando ele se envolveu com ela, naquela situação em que ela se fingiu ser uma prostituta, né? E ele a tomou, então, ali para... usou os seus serviços, vamos dizer assim, como prostituta.
E depois deixou o selo e o seu bordão, né, com ela, né, como garantia ali, porque depois ele traria o pagamento, que era um cabrito, né. E ela usou aquela estratégia porque o Judá se fez de muito santo nessa situação, a ponto de levá-la para ser julgada, e não era brincadeira, ela seria apedrejada ou queimada, né? Porque ela apareceu grávida e naquela circunstância não havia outra alternativa. Exatamente. E então ela apresentou: eu estou grávida do homem que é o dono desse selo e desse bordão aqui, né? E então, claro que não houve execução nenhuma ali, e ele a tomou depois como mulher, mas ali ela estava grávida de gêmeos, e nós vemos então que nós vemos aqui que nasceu Pérez, que significa rotura, e qual é o nome do outro? Foram 2 filhos, né, que nasceram ali daquela... depois nós vemos esses filhos, ou um desses filhos aqui, fazendo parte até mesmo da genealogia depois de Davi e Jesus lá no final, né? Bom, essa história está aqui porque nós vemos Deus primeiro salvando aquela mulher, né? A graça de Deus é estendida àquela mulher cananeia. E depois nós vemos Deus transformando outra vez aqui, a história de Deus transformando uma coisa ruim, esse relacionamento todo dessa maneira, né? Uma coisa má numa coisa em algo bom, não é? E depois desta história que parecia deslocada, mas que não está, que serve mesmo o seu intuito de mostrar que Deus de uma coisa má pode transformar numa coisa boa, chegamos então à parte em que José chega ao Egito. Pois é vendido então para Potifar ali, um dos principais nomes ali do Egito, né? O general ali. E depois, como sabemos, ele sempre prosperou, porque ele era fiel a Deus, e tudo que ele colocava à mão prosperava. E foi assim que, como escravo, ele prosperou ali na casa de Potifar, ali no Egito, e não muito tempo depois, ele tinha toda a confiança de Potifar, né? Confiou toda a casa dele, todos os bens ali para ele administrar na sua casa. E, é claro, a única coisa é que ele tinha que respeitar, e nem precisava ele dizer isso, né, a sua mulher. Mas foi justamente ela que o tentou. Ela colocou os olhos ali naquele moço, em José, e em determinada situação ou circunstância, ela quis forçá-lo a se deitar com ela, né, como nós sabemos. Mas José, então, teve a coragem de, nesse momento, dizer não. Ele teve essa firmeza, e isso que chama a atenção. José, com essa atitude, ele contraria aquilo que normalmente poderia se esperar de um jovem nessa circunstância. Ele estava longe da sua igreja, vamos dizer assim, exatamente, do seu pastor, longe dos seus princípios, da sua família, né, dos seus princípios. Ele estava numa terra pagã, tá certo? Agora ele era ali, tinha toda a confiança ali daquele líder, né, daquele general ali no Egito, e ele gozava de toda aquela confiança. A mulher, então, estava forçando a se deitar com ela. Ele ter a coragem de contrariar isso nos chama muito a atenção. O caráter firme ao lado daquilo que é certo, né? Desse jovem. Eu costumo dizer, e comparando aqui com Daniel e os seus companheiros lá na Babilônia, né? Eu costumo dizer que esta situação,
quando alguém se depara com uma situação dessa, de uma grande tentação, né? Isso já deve estar resolvido antes. Se alguém deixa para decidir isso no momento da tentação, quase sempre cai. É por isso que já estava resolvido isso antes, exatamente como aconteceu com os companheiros de Daniel, e Daniel lá na corte babilônica, quando então o rei diz para que aqueles hebreus se prostrem e adorem, ele diz assim, nós nem precisamos, aquela estátua, né? Nós nem precisamos responder isso, ó rei. Nós não precisamos, isso já está resolvido. Estavam tão firmes naquela crença e nos seus princípios básicos e espirituais que estava tudo preparado para quando chegasse à altura da tentação, não caíssem. Aconteça o que acontecer, nós não vamos obedecer aqui. E José, da mesma maneira, ele corria o risco aqui de perder o seu emprego, de perder aqui a sua liberdade, ele corria todos os riscos. Mas isso já estava, e como ele diz, né? Ele diz, jamais eu pecaria. Ele tinha consciência do pecado, ele tinha consciência daquilo que era mal. E ele diz, eu jamais pecaria, né? Trairia a confiança de Potifar, e jamais eu pecaria contra Deus, né? Isso era muito claro, e aí destacamos o caráter de José. Não é? Apesar de tudo, e apesar de se ter mantido fiel aos princípios que tinha o seu relacionamento espiritual com Deus, José é preso, e é já na prisão um lugar onde ele também, estranhamente, prospera, e é levado então à presença do faraó. Pois é, exatamente. E nós vemos aqui outra vez os sonhos aparecendo aqui na experiência de José, né? Desta vez são os sonhos dos carcereiros ali, que o rei havia colocado lá junto com eles. E vemos aqui, Tiago, a relação desses sonhos com o sonho depois que Faraó teve e contou ali para José, e José interpretou, né? Ele interpretou os sonhos daqueles ex-funcionários da corte, né? E aconteceu exatamente conforme ele havia interpretado, né? 3 cestos de pães, 3 caixas de uva, tudo representavam 3 dias. Depois nós vemos no sonho que ele depois interpreta lá para Faraó, nós vemos 7 anos de fartura, 7 anos de fome, seguida por 7 anos de fome, 7 espigas mirradas, 7 espigas cheias, 7 vacas. Então havia uma certa relação, uma semelhança ali, né? E a verdade é que Deus deu esse dom para José, de interpretar esses sonhos, e Deus se revelava o futuro através dos sonhos, e deu esse dom de profecia certamente para aquele jovem, para José. E então nós vemos que Deus, então, aquelas circunstâncias que eram terríveis, e tudo aconteceram coisas terríveis para a vida de José. Se nós ser vendido pelos seus próprios irmãos é coisa terrível, é ameaçado ali, tal, de morte. Ser vendido como escravo para uma terra distante, para estrangeiros. Lançado na prisão injustamente. Exatamente. Tá certo? Ficou 2 anos ali na prisão. Eram coisas terríveis que haviam acontecido, mas Deus transformou isso tudo em bênção, né? Aquele sonho que ele teve originalmente lá na sua terra, finalmente agora estavam sendo revelados, né, e cumpridos ali. E na verdade foi uma providência divina, né? José ter ido lá para o Egito, nós vemos que foi uma providência divina.
Eu acredito que são lições que nós podemos aprender para a nossa experiência cristã. Quando nós estamos enfrentando coisas difíceis, né, na nossa vida, Deus também tem sonhos para a nossa vida. Nós temos os nossos sonhos, mas Deus também tem os sonhos dele para a nossa vida, tá certo? Então, nós precisamos permitir que Deus realize os seus sonhos, né? Os sonhos que ele tem para a nossa vida, tá certo? E Deus é especialista em transformar males em bênçãos, né? E é o que nós vemos aqui da experiência de José. Muito bem. Pastor, o que é que nós podemos, pegando naquilo que o pastor acabou de dizer, que mais lições é que nós podemos aplicar desta vida de José com bastantes acontecimentos e bastantes altos e baixos, para nós hoje em dia, no ano 2022, já vivendo numa sociedade completamente secular? O que é que nós podemos aprender desta história toda de José? Eu acho que a primeira grande lição que nós tiramos aqui é que, eu sempre digo, ninguém se arrependeu até hoje por ser fiel a Deus. Então, ser fiel a Deus, ser obediente à vontade de Deus, ter a consciência, né, da vontade de Deus acima de tudo. Aconteça o que acontecer, né? E eu acho que o mundo precisa de pessoas assim, que sejam fiéis, né? Fiéis a Ele, ainda que caiam os céus, né? Como diz a inspiração, ainda que caiam os céus. O mundo precisa de pessoas fiéis. Mas José só pode ser fiel. Nós não encontramos nenhum momento onde ele tem um deslize aqui na sua experiência, tá certo? Mas ele só conseguiu isso porque ele tinha uma vida de comunhão com Deus, né? Aquilo que ele aprendeu com seu pai lá, aqueles princípios, ele colocou em prática na sua vida toda, tá certo? E ele tinha uma vida, certamente, de oração, assim como Daniel e seus companheiros, e esse é o segredo para a vitória em todas as circunstâncias. O exemplo a história de José é uma tremenda história de sucesso, né? Alguém que chegou lá como escravo e se tornou o governador-geral da terra do país mais poderoso Exatamente. do mundo, não é? Pastor, muito obrigado por ter estado connosco esta semana e nos ter ajudado a entender e a enquadrar não só a vida de José, mas também todos os princípios em que ele se manteve fiel, de maneira a que, quando chegasse a tentação, não tivesse caído. Muito obrigado. É verdade. Obrigado também. Assim, amigo da TV Novo Tempo Portugal e da Rádio Clube de Sintra, é verdade que estamos a chegar já ao fim deste trimestre, mas ainda temos muita coisa a aprender. Por isso, junte-se a nós já na próxima semana. Obrigado.